O meu nome é Orlando, trabalho como construtor e restaurador de instrumentos de cordas e tenho a minha oficina nas Caldas da Rainha. A minha profissão, basicamente, é trabalhar com instrumentos de cordas. No meu caso, trabalho com vários instrumentos, todos de cordas, e desde instrumentos, faço reconstituição ou réplicas e reconstituição de instrumentos desde a Idade Média, de instrumentos antigos, até os instrumentos que nós usávamos no Ocidente nos séculos XVI, etc., ou seja, do Renascimento, e até à atualidade, até instrumentos contemporâneos. Trabalho tanto em restauro, portanto em restauro de instrumentos antigos também, e não só, como na construção propriamente dita desses instrumentos. Quando falamos nos instrumentos antigos, normalmente eu gosto de ter a postura de os reconstruir ou de os construir para que sirvam a música do seu tempo. Ou seja, dar um exemplo, quando eu construo um alaúde, por exemplo, a partir desse instrumento será usado especialmente para fazer a música, para poder reconstituir a música que era feita na sua época, na época que esse instrumento era mais usado. Tive 2 oficinas antes, na casa dos meus pais, que pertence aqui a Caldas, mas é mais afastado. Depois tive uma segunda aqui mais próximo das Caldas e aqui no Largo estou desde 2010. Ou seja, vai fazer este verão 10 anos, exatamente. De todos os instrumentos que já passaram nesta oficina, há um que realmente se destaca mesmo muito por muitas ordens de motivos, mas que foi a tiorba do Museu da Música. Pronto, é um instrumento que pertence ao Museu Nacional da Música de Lisboa e foi o primeiro instrumento que eu restaurei para o museu, portanto tenho ligação já há 10 anos quase, mas o primeiro de todos foi a tiorba, que aconteceu em 2014, e é um instrumento muito especial porque é um instrumento muito raro mesmo a nível internacional. Portanto, trata-se de um alaúde barroco com muitas cordas, que se chama tiorba, ou seja, é uma variante de alaúde, é um tipo de alaúde barroco. É um instrumento original, feito em 1608, pronto, com mais de 400 anos, e de um construtor alemão muito célebre, pronto, era um dos melhores construía aqueles instrumentos na época, e existem desse construtor sobreviventes no mundo todo, pelo menos que sejam identificados, etc. Existem cerca de meia dúzia de instrumentos desse construtor. Portanto, há 2 ou 3 em Inglaterra, no Victoria and Albert Museum, por exemplo, existe um no Museu da Música de Paris, pronto, espalhados assim pelos museus europeus os mais importantes, e nós temos um exemplar também no Museu da Música. Esse instrumento não estava a ser possível ser tocado, não estava em condições de ser tocado, e o projeto na altura foi de o restaurar de maneira a que ele pudesse ser tocado novamente, se pudesse fazer música com ele. Restaurei o instrumento e voltou a ser tocado, sim. Entretanto, ao longo destes anos, desde 2014, que ele tem sido tocado todos os anos, pelo menos 2 ou 3 concertos, e esse é sem dúvida o instrumento, dentro dos restauros e das coisas que eu já restaurei até hoje, é o instrumento que foi mais importante na altura e o instrumento histórico, sim, importante. Me fascina um bocado é a possibilidade de no século XXI e na nossa época que vivemos, né, que é tudo tão tecnológico e tão dependente de energia, de eletricidade, etc. Claro que eu também dependo um bocado, também uso lâmpadas e uso algumas ferramentas elétricas, mas em todo o caso estas coisas que eu faço continuam a ser, mesmo hoje em dia, continua a ser perfeitamente possível fazê-las quase exclusivamente, ou exclusivamente mesmo, se for preciso, com ferramentas manuais, sem recorrer à eletricidade. Era perfeitamente possível fazer este instrumento sem eletricidade. Pronto, isso é interessante. Claro que há alguns processos que seriam mais trabalhosos e que algumas ferramentas elétricas às vezes ajudam, mas 80% se calhar ou mais das coisas que eu fiz aqui assim foram feitas à mão. São feitas com ferramentas manuais, com ferramentas muito semelhantes àquelas que o artesão teria disponíveis há várias centenas de anos. Realmente, como tenho esta faceta de fazer muitos instrumentos diferentes, teria que pensar no instrumento que eu fiz, do tipo de instrumento que eu já construí mais vezes. E se calhar o exemplo do bandolim, que eu tinha dado há bocadinho, é um bom exemplo. Já fiz vários bandolins, é um instrumento que também não é muito caro, é relativamente acessível e ao mesmo tempo é um instrumento muito disperso na nossa cultura, e há muitas pessoas, quer pertencentes a grupos mais de música tradicional, quer de música mais experimental ou mais original, o que seja, que usam esse instrumento. Eu já fiz realmente
vários, mas depende, mas depois também dentro dos instrumentos antigos, que é a área realmente que eu, pronto, tenho trabalhado muito e que também me apaixona mais, também já fiz várias violas barrocas, por exemplo, já fiz também alguns alaúdes, desse tipo de instrumentos, ou seja, não é fácil destacar um, pronto, realmente vou-me dividindo entre estes vários tipos de instrumentos e construindo-os paralelamente.